A partir de agora, programa Clube em Ação. Seus direitos, deveres, dúvidas e orientações. Clube em Ação. Comando Dr. Eldo Lago. Vamos lá, já dá aqui o nosso bom dia, a nossa convidada que já se faz aqui presente esta mesa. Bom dia, doutora Aline Passos. Bom dia, doutor Eldo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Consa, Felipe. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria de mandar um bom dia também para os ouvintes que estão aí sintonizados na Rádio Clube FM. Eu já queria que a doutora pudesse falar o que é laje, o que se fala de direito de laje, o que é que se constitui, quais os artigos, os institutos jurisdicionais que tratam deste tema, que eu acho que é muito importante, até porque para a gente que é de uma cidade do interior, apesar de Santo Antônio ser uma cidade desenvolvida, mas aqui a Clube abarca muitas cidades de círculo vizinho que são interior, e eu vejo que tem muita questão de laje. Todo mundo cede uma laje, o filho vai, arruma uma mulher, casa, a mãe tome uma laje, aí o outro vem, casa de novo, mais uma laje, as construções vão ficando meio tortas, mas tome laje. E a gente quer saber o que é que pode acontecer, o que é que se trata desse direito de laje, e eu acho que a doutora é a pessoa mais indicada para falar disso, e sinta-se à vontade, os microfones são seus. Então, o Hélio e Consa, né? Primeiro, a laje, ela é um produto, né, tipicamente brasileiro, porque no Brasil inteiro a gente vê referências em relação a construções de lajes. Antigamente, um tempinho atrás, né, as pessoas se reuniam domingo de manhã para bater laje. É tanto que as pessoas falam assim, se fosse para bater laje, todo mundo me chamava, né? Mas se é para um evento, um casamento, um aniversário, um festejo, a pessoa não chama, né? Então, essa cultura da construção das lajes, além de ser uma garantia, né, de um direito à moradia, passa a ser um direito fundamental também, é uma realidade urbanística brasileira. Quando a gente vê aí nas televisões a quantidade de construções que partem também da laje. E aí, em 2017, nós tivemos uma alteração do Código Civil. A laje, necessariamente, ela precisa ser uma construção independente e autônoma. Nós não estamos falando de um condomínio, né, que tem um acesso comum. A gente está falando de laje aqui no sentido de construção autônoma e independente. Então, a laje hoje, ela é uma nova manifestação da propriedade. As propriedades hoje, ainda mais aqui em nossa região, né, é muito comum, seja por uma questão econômica, seja por uma questão de aproximação mesmo das famílias. Tem mãe que não quer que as filhas casem e saiam de casa. Aí fala assim, bate a laje, constrói aqui em cima. E aí fica melhor, né? Porque a gente fica mais perto, você não precisa sair daqui de casa. Então, às vezes também por uma questão econômica, né? Hoje a questão imobiliária está tão valorizada, então as pessoas aproveitam dessas. O artigo 1510 do Código Civil, ele vem dizendo, né? O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O que acontece? Essa laje ela pode ser tanto inferior quanto superior. Então, nós temos duas bases aí de laje. Tem gente que cede a laje para uma construção de uma garagem, né, geralmente embaixo, e também em cima. Então, esse artigo 1510 é que trata da construção da laje, né? Uma construção base, uma construção superior ou inferior. A laje pode ser nesses dois sentidos. É um direito real, que envolve o direito de propriedade. Hoje também é fundamentado no direito à moradia, que está constitucionalmente assegurado. Esse direito de laje, nós vamos ter também a questão dos encargos e tributos, que envolve também o direito de laje. Por exemplo, eu cedi a minha laje, eu pago o IPTU. Só que essa laje ela pode ter uma nova matrícula. Então, é necessário também
as novas inscrições a nível de registros imobiliários e rever a questão também de arrecadação de tributos. Então, no caso, a laje, doutora, se torna uma propriedade independente. Apesar de ser em cima de outro ou abaixo, Exatamente. ela se torna independente. Uhum. Ela é independente e autônoma. A gente não pode falar aqui de construções que são dependentes, que depende de acesso, né? Claro que ela vai ser independente, mas o direito ele tem algumas questões da laje que são, embora independentes, mas vão fazer referência aos imóveis de baixo ou de cima, né? Então, por exemplo, questões de encanação, questões de estrutura, que são comuns, mas a laje ela acaba sendo independente. E essa é uma realidade não só do Brasil. Outros países já adotam esse direito de laje, já reconhecem esse direito de laje. Por exemplo, a Itália, a Espanha, o Peru, Portugal. Inclusive, o direito de laje brasileiro foi... além de partir da nossa realidade, da nossa necessidade, também teve amparo nesse estudo comparado aí com o direito de outros países. Além disso, em relação às despesas, né? Tem despesas que são comuns em relação à laje. Por exemplo, manutenção, as questões de arquitetura, né? De reparação, de segurança. Isso, se for comum entre as partes que fazem parte dessa negociação, o que acontece? Elas precisam ser divididas, né? Para os titulares, tanto da laje quanto da propriedade de baixo, se for de baixo ou de cima. Então, nesse caso, Eldo, é importante que a gente tenha o dever de agir com pacificidade se houver uma relação aí com lajeários, né, que é o nome dos proprietários da laje. Então, nesse caso, é necessário que a gente estabeleça uma convivência pacífica. Porque é comum, né, o desgaste, o uso do dia a dia, ocorrer infiltrações, ocorrer diversas coisas nos imóveis. Então, por conta disso, é importante que as pessoas que utilizam imóveis nessa condição mantenham sempre um dever de convivência pacífica, para que a gente não tenha problemas futuros e não precisem aí de demandas judiciais, né? O Poder Judiciário anda tão abarrotado. Então, nesse caso, é importante essa convivência pacífica. Além disso, hoje já é possível o registro, né, de imóvel da laje, através dos cartórios. Nós temos aí, a nível de doutrina, duas classificações em relação à laje. Por exemplo, a laje superior e a laje inferior. Então, é comum, por exemplo, eu construo na laje e aí depois eu resolvo construir outra. Então, para a primeira construção, nós temos uma laje superior. Mas para a segunda construção, nós vamos ter uma laje inferior e uma laje superior. Então, aí vão envolver questões diversas, né, que precisam de uma convivência pacífica para a gente ter delimitado aí os deveres, né, de urbanidade, os deveres que envolvem aí as despesas comuns dos imóveis, arquitetura e por aí vai. E para a possibilidade de registro, é necessário que essa laje ela seja independente e tenha o isolamento, né? Isolamento no que eu falo no sentido de ter os seus próprios registros, claro, de ter suas contas separadas aí, conta de água, de luz, né? O acesso aos serviços aí públicos. E também hoje já é possível a transmissão hereditária da laje, né? Se for devidamente regulamentada. Então, com as alterações aí de 2017 do Código Civil, então é possível também de transmissão hereditária e também a laje ser objeto de partilha, né, entre os cônjuges, ex-cônjuges. Hoje já é possível também. Na verdade, historicamente, a gente já acontecia isso, né? Mas não tinha essa regulamentação. Somente em 2017 que o Código Civil inseriu essas questões aí. Também é possível deixar em testamento, né?
a laje também como uma alteração aí legislativa. Os encargos tributários, eu já falei, também possível a questão do reconhecimento, né, da propriedade, o IPTU, se for o caso, se forem imóveis urbanos. Então, esse direito de laje surgiu justamente para regularizar uma realidade que é nacional. A gente vê hoje, principalmente em locais mais distantes do centro, as construções que partem de lajes, né, como uma possibilidade de viabilizar o acesso à moradia. Essa é uma realidade brasileira, né? Segundo dados do IBGE mesmo, mais de 11 milhões de pessoas, cerca de 6% da população do país, vivem em mais de 6 mil favelas, né? Espalhadas pelas urbes brasileiras, muitas vezes com falta, né, de serviços públicos essenciais, muitas vezes com falta de urbanização, e a maioria das densidades populacionais estão em Belém, Salvador, São Luís do Maranhão e Recife. A gente não está falando nem de São Paulo ainda, nem de Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mais vê as reportagens. Mas as duas maiores cidades do Brasil, inclusive, possuem cerca de 20% da população espalhada em favelas. Então, o surgimento desses direitos de laje também parte de uma realidade social, que é justamente onde a gente vê mais a construção aí de puxadinhos, né? Mas essa não é a realidade somente de favelas. Grandes locais, locais também centralizados, mais favorecidos, isso é comum também a construção a partir de lajes. E aí o que acontece? Passou também a ser um fenômeno cultural e de uma arquitetura comum, né? E no Rio de Janeiro, por exemplo, os grandes morros hoje já são centros turísticos. As pessoas vão para conhecer, para visitar, para ver como é essa questão arquitetônica. Essa realidade, né? Como um fenômeno aí cultural também. E o que acontecia também em relação a isso? Antes, né, as pessoas, elas não tinham a propriedade era de todo mundo. A partir do momento que os grupos foram se organizando, que as famílias foram se organizando, as propriedades passaram a ter essa divisão. Mas antes, tudo era de todo mundo, né? Então, a partir da constituição da família que as propriedades foram se organizando. Então, esse direito de laje acaba sendo evidente, né? Acaba sendo uma realidade comum hoje no Brasil inteiro. Vamos lá, doutora Aline. Vamos falar desse Instituto do Uso Capião na laje e depois também falar um pouco do que Hélio tratou aqui. Se fosse o quintal, o que é que seria? Continuaria também laje ou seria outra situação? Que isso é bom também para tirar dúvida, porque muitas vezes a pessoa fala assim, seria o quintal, isso também seria um direito de laje ou seria um outro instituto? Doutora Aline vai poder falar. O direito de laje envolve construções verticais. Então, se eu construo em cima, né, de uma superfície, se caracteriza aí o direito de laje. Agora, quando a gente pensa em a situação do quintal, Hélio, como não é uma construção vertical, se caracterizaria aí o condomínio. Porque o condomínio são construções horizontais, né? E o condomínio, ele não é independente. Então, a laje, para se caracterizar o direito de laje, é necessário que sejam construções verticais, autônomas e independentes. Então, eu falo de acessos independentes, registros independentes, né? Inclusive, é importante a gente esclarecer também o seguinte, a possibilidade de registro e de escritura da laje. Aí o artigo 108 do Código Civil, ele vem dizendo, né? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Então, aquela laje que for superior a 30 vezes o salário mínimo, como requisito de validade do negócio jurídico, é necessário, além do registro, a escritura
pública. E é possível, sim, o uso capião, né? Porque a partir do direito de laje surge um direito de propriedade autônomo e independente. Então, é possível usar, gozar, dispor e também reivindicar desse direito de propriedade. Então, é possível sim, doutor Eldo, o Instituto do uso capião em relação ao direito de laje. Doutora, tem uma outra dúvida aqui. Hoje, quando uma pessoa deixa um imóvel abandonado, é possível o Estado, né, ou o município exigir que, por exemplo, por questões até de segurança, a pessoa tenha que zelar do imóvel, até por questões urbanísticas e tudo mais, para evitar transtornos. Na questão da laje, também a pessoa tem por essa obrigação de zelar do imóvel que está construído sobre a laje? Até para, porventura, assim, uma parede não cair e talvez ferir alguém. Sim, ele tem que ter esse cuidado, né? Até porque o imóvel ao qual está a laje, ele vai ter que ter alguns cuidados do uso comum, né? Para evitar infiltrações, para evitar prejuízo para a construção de baixo. Então, assim, o proprietário da laje, ele vai ter que ter esse cuidado com as paredes, né, com as construções, com a questão da segurança do imóvel. Então, isso é imprescindível. Até porque a laje, a chamada laje, se paga-se conta de água, de luz, paga-se IPTU, que é o imposto, né, de propriedade territorial urbano, paga-se também. Ah, sim, doutora, falando em urbano, é possível também ter construção de laje em área rural? Ter o direito de laje, a pessoa ceder também a laje na área rural? Sim. Seria a questão mesma... toda da superfície, construção em cima, é possível o direito de laje, sim, reconhecimento do direito de laje. Não só para imóveis urbanos, não. Imóveis rurais também. Porque, na verdade, o objetivo é o reconhecimento dessa nova modalidade de propriedade, né, que sempre existiu, porque antigamente as pessoas construíam, mas não tinham esses direitos reconhecidos, somente a partir de 2017. Então, o objetivo é retratar essa realidade brasileira. Então, se estende também tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais. Então, você aí, cuidado em deixar seu imóvel aleatório, ser um contrato de comodato, se você cedeu, para você não ser surpreendido com uma ação de uso capião, que inclusive hoje pode ser feita de forma célere e extrajudicial através dos cartórios. Então, cuidado vocês que muitas das vezes cede para um parente, cede doação, compra e venda, né? Todas as situações aí de transmissão da propriedade é necessário o cuidado, né? Principalmente por questões de segurança, porque se envolver direitos aí de terceiros, por exemplo, uma parede da laje cai, traz um prejuízo para o vizinho, né? Então, assim, quem foi o responsável por isso? Então, essas questões aí de cuidado, de arquiteturas, são de arquitetura em relação à laje e engenharia, né? Questões de engenharia, é importante a gente ter esse cuidado. Porque aqui a gente vê muito isso, doutora. Como no início a doutora falou, vão cedendo, né? A pessoa vai cedendo um terreno, cede muitas das vezes a laje, e aí não toma aquilo documentalmente. É um defeito de todo brasileiro. Só fecha a porta depois que é roubado. Só procura um advogado depois que o problema já não tem quase solução. Aí quer que o advogado vire Deus para resolver. Então, nestes casos, já que existe também a possibilidade do uso capião, como é que a pessoa que não está vendendo, está cedendo aquela laje, aquele compartimento, como é que a pessoa pode, desculpa gente, se prevenir para não ter um problema de passar por um uso capião e perder seu imóvel? Aí é a questão dos registros, né? Fazer os devidos contratos, as devidas negociações, ter os elementos de prova cabíveis, né? Porque, como diz o ditado, palavra o vento leva, né? Então, o ideal é que seja tudo documentado, tudo devidamente registrado, para que as pessoas tenham essa segurança aí a nível de comprovação da realização dos negócios. Exatamente. Vocês que têm seus parentes que querem ajudar, cedendo a laje, gente, faz um contrato de comodato,
informando que você está cedendo de forma gratuita por um lapso indeterminado, mas que a qualquer momento você pode rever seu imóvel novamente. Que isso é importante. Todo negócio jurídico tem que ser resguardado por documentos e provas. Até porque, porventura, lá na frente tiver aquele negócio, der algum problema, você está resguardado. É importante também a gente lembrar que a laje, ela tem uma valoração própria. Não quer dizer que o imóvel de baixo é um valor que a laje também vai ser, né? A laje, ela tem uma valoração própria, ela tem uma extensão própria que é diferente do imóvel de baixo. Ela tem qualidades, localizações que são próprias da laje. Então, a área do terreno não é a mesma da área da construção. Muitas vezes, as pessoas constroem toda a área do terreno, mas muitas vezes não. Então, a área da laje é diferente. Então, a laje ela tem características específicas, né? Em relação a... porque, na verdade, a laje se torna um imóvel próprio, né? Isso. E ela é derivada de um imóvel original. Sendo que, se a laje for superior a 30 vezes o salário mínimo, tem que ter o registro e a escritura pública. A gente tem um problema aqui, acho não só aqui, né? A nível de Brasil, que as pessoas não costumam regularizar as propriedades com a escritura pública. Somente recibo, né? Então, a titularidade aí da propriedade muitas vezes pode ser questionada porque as pessoas não têm a escritura, que é o documento hábil, né? Para validar esse negócio jurídico acima de 30 salários mínimos. Seja qualquer imóvel, qualquer compra e venda acima de 30 salários mínimos, o negócio jurídico precisa de uma forma que é prescrita em lei, que é a escritura pública. Então, para a laje também se aplica a mesma regra. Então, vocês estão vendo aí que a laje, apesar de ser em cima de um outro imóvel, ela é um imóvel independente. Então, ela vai ser regida por todos os quesitos de construção normal, toda a documentação que é para um imóvel térreo, a laje também vai ser necessária. Escritura, documentação, vai ser necessário pagar os impostos, paga-se IPTU. Não é porque está em cima de outra casa que já tem uma regulamentação que a de cima não é necessário ter. É preciso ter sim. E é importante que vocês sempre tenham essa documentação toda para evitar qualquer problema. Eu sempre digo aqui, se você for fazer qualquer negócio jurídico, procure um profissional para lhe assessorar, principalmente nessas questões de imóveis que é necessário ver como é que está o registro, se realmente a pessoa a qual está vendendo, ela é titular, possuidora, para poder fazer aquela venda, ou ceder, ou fazer comodato. Isso é importantíssimo. Uma questão também interessante, doutor Helder, é o seguinte: como a laje ela tem os mesmos requisitos da propriedade, se a laje for considerada um bem de família como única possibilidade de subsistência, existe uma súmula, né, que é um entendimento reiterado dos tribunais sobre determinado assunto, a súmula 486 do STJ, que diz o seguinte: é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Então, se a laje é utilizada como subsistência ou moradia da família, ela também é impenhorável. Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Doutor, eu vi aqui uma foto, aqui, e aí me veio uma dúvida. Geralmente a pessoa, quando fala laje, por exemplo, eu tenho uma casa de 10 de frente por 20 de fundo, 10 por 20. E aí eu quero vender essa laje, 10 por 20. A construção é essa. Se a pessoa ampliar dessa metragem, isso se trata o quê? É o chamado puxadinho ou continua também direito de laje? Se a laje acabar sendo maior do que a casa inferior. Então, eu vi a foto aqui agora, um puxou mais para o lado, outro puxou para o outro. Entendi. Na verdade, assim, quando a gente vai vender, negociar a laje, a gente vai definir a metragem. Se depois eu construo novamente uma outra laje, já é uma outra área. Agora a questão,
A laje anterior, ela não pode ficar restrita da circulação, da iluminação. Então, se houver uma construção posterior de um puxadinho, a gente vai ter que garantir ao antigo proprietário as questões de ventilação, iluminação, né, o acesso, enfim. Entendi. E no caso, se a pessoa acabar, eu vendi essa 10 por 20, a pessoa ampliou dessa, para eu que vendi só o 10 por 20, ele teria que me indenizar por ter usado mais do que o que foi vendido? Sim, se ele quiser construir a mais, ele vai ter que indenizar, porque foi uma área maior. Que no caso ele só pagou pelaquela metragem. Então vocês veem que, apesar de ser laje, toda a estrutura é regida como se fosse uma construção normal. É como se fosse um terreno superficial, mas é um terreno de qualquer forma. Então, tudo que for feito precisa estar dentro dos parâmetros normativos de uma construção normal. Não pode empatar de baixo. Eu acho que também tem essa questão de luminosidade, circulação. Sim, e tudo mais. Tudo tem que ser obedecido, né? Para que não tenha, por exemplo, infiltrações, para que não tenha a falta de ventilação, né? Que vai ocasionar aí a umidade. Enfim, as paredes podem ficar aí só os engenheiros mesmo, para dizer que eu não sei nada de engenharia. Mas também tem questão de janela, que tem que ficar afastada da outra casa para não ter acesso. Então, vai ser adotadas as mesmas características da construção normal, todos os requisitos. Aqui agora só foi a normatização para hoje deixar independente, que laje hoje é uma construção independente. Independente, vertical, tem o direito aí de uso capião, usar, gozar, dispor, reivindicar da propriedade. É uma superfície que vai dar direito a todos os direitos da propriedade. Inclusive, tendo registro, tendo tudo, é possível, inclusive, fazer, como é que eu posso falar? Financiamento do imóvel. Você pode tomar perante as instituições financeiras empréstimos e hipotecar, chamada hipoteca, né? Hipotecar seu imóvel, porque ela é uma construção independente, apesar de estar sobre outro. Se ela tiver escritura, tiver toda a documentação, é possível você utilizar desse bem para levantamentos. Inclusive, se você comprar laje e tiver documento, você pode financiar esse imóvel para construção, para você fazer sua construção sobre essa laje. Então, por isso a importância do documento. Sim, assim, essa construção, essa superfície, ela não vai ter qualquer tipo de dependência, nem de subordinação com a propriedade da construção que serviu de base. Então, ela é totalmente independente. É uma construção à parte. Então, isso é importante. Mas, para isso acontecer, ela ser uma construção independente, é preciso ter a documentação. Não é simplesmente de boca. Tem que ter a documentação, registrar, vai ter número. Geralmente, essas construções de laje, o número do imóvel é o mesmo, mas vai mudando A, B, ou primeiro andar, segundo andar, vai dependendo. Então, assim, a numeração é a mesma, mas apesar de ser a mesma numeração, são imóveis independentes, com escritura independente, situações independentes, energia independente, água, registro, tudo independente. Então, é importante demais você ter toda essa documentação, esse aparato, para você estar regido pela lei. Vamos lá, uma pergunta aqui. Quem compra uma laje pode colocar qualquer tipo de comércio ou outras formas de comércio independente do local? Quem compra uma laje... Se a pessoa na laje quiser botar um comércio, a pessoa pode... Sim, desde que garantido aí a construção base, a construção da laje é independente, ele pode fazer o que ele quiser. Desde que, por exemplo, se for, eu vou botar um bar, eu tenho que respeitar as questões de vizinhança, né, de som, de horário, mas é um terreno independente e pode construir o que quiser. Não tem limitação nenhuma não. Então, se a pessoa também quiser botar, como aqui tem acontecido, né? O quê? Não, tem que respeitar, apesar de ser uma construção independente, você ter propriedade do imóvel, você tem que respeitar, porque assim, é uma norma que vem surgindo da necessidade, mas já tem outras normas gerais que regem o direito de vizinhança, o direito de construção, que também tem que ser abarcado, não é porque hoje a laje é independente que você não vai ser regida pelas outras normatizações que já são regras gerais e que devem ser obedecidas independente da construção ou não. Então,
Se, por exemplo, você monta um bar, você tem que respeitar a sonorização, horário, tudo mais, como também botar uma igreja, bota o que seja, você tem que respeitar a política da boa vizinhança.